Beleza, familiar? Vamos lá dar início. Hoje o tema é bloqueios mentais e como eles podem nos atrapalhar. Vou estar lendo para vocês aqui o Salmo, posso? Legal. É o Salmo 125 que diz assim, ó: a segurança daquele que confia em Deus. Cântico dos degraus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Legal, família. Bloqueios mentais. Família, vou ler para vocês aqui, ó. As emoções estão presentes em todos os momentos e movimentos da vida. Todas as ações e decisões são impulsionadas pela razão e também pelas emoções, que começam a ser registradas desde o momento da nossa concepção e são desenvolvidas ao longo de toda a vida. Desde o desenvolvimento intrauterino, o indivíduo recebe estímulos e cria formas de responder a cada um deles, seja para se proteger de algo ou para suprir uma necessidade interna. A partir das experiências e dos estímulos recebidos, são construídos padrões inconscientes de interação e comportamento. O que seria isso? Desde o ventre de nossa mãe, nós já recebíamos estímulos, certo? Como, por exemplo, às vezes o pai cantava ali na barriguinha da mamãe, passava a mãozinha, na relação sexual, né? Tudo isso nos levou de alguma maneira um estímulo. O estímulo do amor, o estímulo do carinho, o estímulo do afeto. Algumas pessoas tiveram e outras pessoas não tiveram este estímulo. São em casos de pais que, de alguma maneira, ramelam neste processo de vai, faz o neném e não assume o BO. Ou não está próximo ali, ou não vivencia aquela experiência paterna. E da mesma maneira, a mamãe, naquele carinho com o filho. Algumas mães não planejaram um filho e ficam com aquele sentimento do que vou fazer, como vai ser minha vida, e piriri, pororó. Ou seja, abre aspas, rejeitam ao primeiro momento o filho, mas depois tem todo aquele instinto materno que vai se desenvolvendo durante a gestação. Aí a criança nasce, algumas mães mudam aquela concepção e aprendem a amar, a valorizar. Outras mães rejeitam o filho, tem uma depressão pós-parto, entre outras situações. Então, desde do sistema do desenvolvimento ultrauterino, a criança já recebe estímulos emocionais, certo? E isso aconteceu aqui com todos, inclusive comigo, certo? E esses estímulos, elas impregnam na gente e de acordo que a gente vai crescendo, elas vão ser desenvolvidas. Elas foram desenvolvidas, certo? E algumas são positivas e na maioria dos casos destrutivas. Por quê? O nosso cérebro ele somente vai gravar os momentos ruins de nossa vida, porque o cérebro ele é responsável pela nossa sobrevivência. Se algo é ruim, o cérebro não quer. Então ele registra aquela sensação, ele registra aquela emoção, certo? E cria os mecanismos de defesa, os bloqueios mentais. Como assim, Gustavo? Por exemplo, eu caio de bicicleta, eu machuco feio. Se aquilo não for trabalhado na vida da pessoa, ela nunca mais vai andar de bicicleta. Certo? Agora um exemplo, um exemplo em âmbito emocional. A criança, ela é rejeitada de alguma maneira, ou ela é humilhada, ou ela se considera
inferior às outras crianças. Ela vai ter uma sensação ruim, e vai começar a ter evites, certo? Ela vai, por exemplo, uma criança que foi humilhada, ela vai começar a evitar contato social, ela vai evitar contato familiar, ela vai evitar estar em festas, ela vai evitar relacionamentos, ela pode desenvolver crises de ansiedade, se tornar uma criança ansiosa, porque ela vai reprimir tanto aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, com medo do quê? Da humilhação. Com medo da humilhação. E isso, existe outros fenômenos emocionais, como a traição, como o sentimento de abandono, como o medo, que em muitos dos casos aí, em bloqueios mentais, eles são paralisantes, traumas, e isso impede a gente de evoluir, certo? Vamos lá. A partir das experiências e dos estímulos recebidos, são construídos padrões inconscientes de interação e comportamento. Como assim? O que é inconsciente? É algo, em questão neurológica, é algo que nós não pensamos para ativar. É algo automático. Um exemplo, uma pessoa que não acredita em si. Quando ela estiver em frente a uma situação que ela tem que resolver o problema, inconscientemente é acionada um gatilho mental, vem o pensamento automático de que eu não vou dar conta, ou eu não vou fazer isso não, ah não, isso não é pra mim, ah não, isso não tem necessidade de eu fazer. Isso acontece muito, amados. Isso acontece muito em questão de dificuldade de expressar sentimento. Por quê? Porque quando eu me acho inferior às pessoas, um dos gatilhos um dos bloqueios muito grande é não falar, não expressar meu sentimento. Mas o cérebro ele cria um mecanismo de defesa, certo? Ele cria um mecanismo de defesa de orgulho. Como? Por exemplo, todos somos de maiores. A maioria aqui reprimiu os seus sentimentos, reprimiu as suas emoções, certo? E com o tempo veio, querendo ou não, uma maturidade. Como assim maturidade? Não é a habilidade de saber lidar com isso. Mas você não tinha outro caminho. Você tinha que passar por aquilo. Ou, no caso, você se suicidaria, ou se tiraria a própria vida, que é o mesmo caso. Eu só usei outras palavras. Aliás, nesse mês de setembro, nós estamos no mês de conscientização e prevenção ao suicídio, que é comemorado dia 10. Comemorado não, né, meu? Como eu vou falar comemorado? Que é dia 10, é o dia mundial. É lembrado, obrigado pelo auxílio. É lembrado. O Brasil se estendeu durante todo o mês. E uma das principais causas do suicídio é dependência química, depressão, outros tipos de transtornos na família, casos já dentro da família. Morrer usando droga é um suicídio? Sim. Você está se matando? Querendo ou não, é um suicídio consciente que a gente fala. Você sabe que está te matando, mas está lá, usando. Né? Então assim, amados, e uma das grandes dificuldades das pessoas que estão nesse conflito existencial é a dificuldade de partilhar. Existe um número, aproveitando para divulgar para você que está assistindo, 188, que é o do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né?
que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano, para aquela pessoa que tem dificuldade de se expressar para os seus familiares e para os seus amigos. Esse serviço é anônimo, tá? E está disponível aí para qualquer pessoa. Inclusive vocês, nós podemos ser agentes cooperadores emocionais nessa causa. Se você quiser se inscrever para ser um apoiador emocional, você pode. Você pode ajudar a salvar uma vida. Eu já me inscrevi. Bora vencer. Espero e acredito no potencial que muita gente que pode salvar. Beleza? São mais de 3 milhões de atendimentos por ano. Imagina quantas pessoas são ajudadas. 4 mil voluntários para 3 milhões de atendimentos. Grande é a seara, pouco são os ceifeiros. Certo, família? Voltando para o assunto principal, não menos importante que esse mês de prevenção, é essa questão do bloqueio mental, que também faz sentido nisso. Que também vai de encontro. Uma coisa interliga a outra. Isso é fato. E esses bloqueios, eles impedem que a gente expresse, que a gente mostre quem somos nós. Por quê? Porque nós precisamos, nós homens, nós temos aquele ar, aquela necessidade de quê? De ser forte, emocionalmente. Não que não sejamos, não quero menosprezar ninguém aqui. Quantas coisas nós passamos e superamos? Quantas? Quantas? Quantas noites a gente não queria ter vivido aquilo e vivemos? Pense, lembre, volte. Isso não te diminui. Mas sempre lá na raiz, lá na causa, existe um probleminha ali que não foi tratado e que pode ser a origem de comportamentos de hoje. Passa, por favor. Vamos lá. O que é bloqueio mental? Nem todas as experiências e estímulos são positivos, como eu já disse. Algumas pessoas passam por traumas como abandono, rejeição, maus tratos ou abuso. Outras, por sua vez, são super protegidas, a ponto de não conseguirem fazerem nada por conta própria. E é justamente o sentido que cada pessoa dá a essas situações que resulta na construção de padrões e bloqueios comportamentais e emocionais. Vamos lá. Rejeição. Não, vamos começar no abandono. Lembra das 7 feridas emocionais? Olha como é que faz sentido. Vocês vão ver ao longo das reuniões, e já ouviram ao longo das reuniões, muitas feridas emocionais. Vocês estão vendo como elas estão interligadas hoje? Uma pessoa com abandono, alguém pode me falar um comportamento típico? Tá aberto? Isolamento? Oi? Isolamento? Isolamento. Por quê? Por quê? Porque ela se acha que não se sente parte daquela sociedade, daquele grupo, daquele ambiente que ela precisa Por conviver. quê? Por quê? Porque ela buscou esse abandono. Por trauma. Sente medo, né? Medo. Por quê? Emocional, né? De aceitar. Porque ela acredita que todos Vão abandonar. Ela não quer mais. Porque em algum momento da vida dela, ela sentiu a dor de ver alguém sair. Ou de não ter alguém por perto. Então, automaticamente, hoje, as pessoas, vou generalizar, porque não é somente nós que estamos ouvindo isso, muitas pessoas têm esse padrão de comportamento, mas infelizmente ainda preferem negar
para evitar o confronto daquela dor. Então é mais fácil falar, mais fácil esconder, é mais fácil projetar o problema no outro do que encarar o seu problema. Por isso que eu falo, foque aqui. E principalmente aqui e aqui. Isso é o mais importante. Ok? Rejeição. Tá aberto. Alguém quer falar? O padrão comportamental da pessoa que se sente rejeitada. Inferior? Oi? Inferior? É, se sente inferior. Ela também se isola. Ela também se isola. Comportamento típico também. Mas vamos falar outro. Talvez ela tentou alguma coisa e não conseguiu, né? Certo, ela tentou uma coisa e não conseguiu, beleza. Ela rejeita antes de ser rejeitada. Ela... Ah, moleque! Muito bom. Ela se Rejeita. auto-rejeita, ok. Auto, Antes de tentar, já não consigo. é como se muitas pessoas são confundidas com narcisistas. Narcisista eu vou falar o que é. Mas primeiro eu quero só concluir esse raciocínio. Certo? É como se, por exemplo, a pessoa ela encontra um novo emprego. Não, é mais fácil muito em questão de convívio social. A pessoa está com uma nova amizade ou um novo relacionamento, seria muito mais fácil falar. Ela tem dentro dela pensamentos inconscientes, bloqueios inconscientes, ou seja, aquilo que nós não pensamos para ser ativado, que diz a ela que ela vai ser rejeitada